Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Filhinhos, já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O estudo desta ocasião será sobre o caminho do anticristo. No meu canal, eu tenho ali uma playlist chamada Escatológicos, onde eu tenho ali várias séries, uma das quais eu falo sobre o anticristo, protótipo escatológico, e fala sobre a besta do mar, da terra, uma série de assuntos que eu acho interessante você dar uma olhadinha lá, pesquisar, para aprender um pouco mais sobre isso. E outros estudos, né, pregações, também na temática sobre escatologia, que é uma área que eu amo muito, gosto muito demais. Admiro muito quem conhece, amo muito a palavra do Senhor Deus, que é maravilhosa. Ora, no livro na epístola de João, ele trata esse ser e o chama de anticristo. Né? Anti aqui tem o sentido de opositor em lugar de, aquele que faz oposição e que se posiciona. Né? Vamos ver isso aqui mais à frente. Em Tessalonicenses fica mais claro isso. No entanto, eu quero chamar a atenção aqui para 1 João ainda, capítulo 4, versículo 2, até o versículo 3, que diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisso conheceis que o Espírito de Deus, nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus não procede, perdão, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ora, nesses dois versículos, né, 2 a 3 de 1 João 4, nós temos ele falando de espírito de anticristo e de anticristo que virá. Vai ter um caminho. Por isso o título do sermão de hoje, né, nosso estudo, o caminho do anticristo. Mas note bem e perceba que ele faz aqui, sobre esse termo, ele é usado de uma forma no sentido impessoal. Olha bem, não fala de uma pessoa especificamente no momento, presta atenção. Nisto reconheceis o Espírito. Vou ler um em diante, né? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. No verso 4, verso 5 e verso 6. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Preste bem atenção. Aqui ele fala de um espírito que já está atuando, já está operando, né? De uma força contrária, de uma força opositora, desde a época de João, desde a época dos apóstolos. Paulo sofreu com isso, Pedro, certamente, você vê na sua epístola, principalmente no capítulo 3 da segunda epístola de Paulo, né, as pessoas combatendo, olha, estão dizendo que Cristo vai voltar, mas tudo está igual desde o princípio, e aquela coisa toda. Então nós observamos um caminho aqui muito sórdido, um caminho muito complicado, uma pavimentação que é feita, né, e é claro que isso debaixo dos decretos eternos do Senhor, nada escapa ao controle de Deus, e observamos que o anticristo, então, ele vem por um caminho ali. Então nós temos o anticristo que virá e temos espíritos já que são chamados de o anticristo, ou anticristo, ou vários, né? Vários anticristos. Presta bem atenção. João diz assim: Filhinhos, não dei crédito a todo espírito. Todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne, o que não crê na encarnação. Na época eles tinham os gnósticos, tinha outras facções também
religiosas que pensavam o seguinte: Jesus não veio, ele era um espírito que parecia ser humano, parecia ser carne. Porque um homem carnalmente, naturalmente, não pode andar sobre as águas, um espírito pode, né? Porque ele é etéreo, aquela coisa toda, né? Então ficou essa máxima na mente de muitas ideologias e filosofias: não, Jesus não vem em carne. E todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne, ou seja, todo homem, todo ser que não confessa que ele vem em carne, ele é mentiroso. Nós, que somos de Deus e não do mundo, nós aceitamos isso. Mas quem é do mundo e não é de Deus, não aceita essa verdade. Logo, nós temos que observar que quem confessa Jesus é um povo apenas que confessa de verdade e de fato. Presta atenção numa coisa que eu acho interessante. Eu já vi muito isso, eu vi, não só ouvi, mas vi as pessoas expulsando demônios nas igrejas, né? Dizendo essas estarem possessas, e depois falando para as pessoas que voltavam daquele trânsito, daquela situação toda. Olha, você crê que Jesus Cristo vem em carne? Creio. Bom, tá vendo, irmão? Se ele confessou, confesso. Então, se ele confessou, já está liberto, porque um espírito imundo não pode confessar que Jesus vem em carne. Não é disso que se trata o texto. O texto está dizendo de uma linha ideológica e filosófica que pensava e ensinava que Cristo Jesus não encarnou, né? Não compreende ali a Jesus como homem, 100% homem, e Deus 100% Deus, né? Não compreende essa encarnação do verbo, não compreendem, né? Eu tenho no meu canal algumas coisas já falando aqui, tem uma palavra que eu quero lembrar agora, me fugiu. O que quer dizer isso? Me fugiu agora aqui, né? Não era sobre isso que eu ia falar, então me foquei mais aqui em falar sobre a questão do caminho do anticristo. Mas se eu lembrar no decorrer aqui eu falo. Então nós temos aqui um impessoal. E no capítulo 2, 22, João expressa a mesma ideia de modo impessoal, né? Observe, 1 João capítulo 2 e o versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Senão aquele, né? Todo aquele, algumas versões falam assim, que nega, né? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias, que nega que ele é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho, todo aquilo. Então aqui já também trata de questões impessoais. É evidente que o anticristo escatológico, aquele que vai se apresentar ao mundo, terá essas características também, porque os demais outros são como que uma forma impessoal daquilo que vai se personificar mais à frente. Então, você observa comigo 1 João 2,18. Volte comigo os olhos, 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, note bem isso, para que nós possamos compreender. O anticristo virá. E quem será ele? É uma incógnita para muitos, um motivo de muita especulação, de gravar muitos vídeos. E você já, se você pesquisar, né? Se você já é pesquisador, você já sabe disso. E se você não é, faça-o. E você vai observar que muitas pessoas foram apresentadas como anticristo. Os papas, a própria Igreja Reformada, né? Tem na Confissão de Westminster, que ficou como Papa, ou a Igreja Romana, como anticristo, falso profeta e tal, dado o que ocorreu. Se você perguntasse para a igreja na perseguição de Nero, claro que eles iam falar, é um protótipo também do anticristo, né? Perseguiu, que profanou, que matou, que foi ali algo tenebroso, que foi algo terrível. É logicamente que eles vão dizer, e por essa razão os reformadores colocaram assim. No entanto, ao pesquisar e ao avançar o curso da história, nós podemos observar que anticristos surgiram, né? Mas haverá ainda um outro. Então, esse indivíduo, esse homem, ele é identificado pelo apóstolo João como o anticristo. Então, eu sempre estou dizendo, quando eu falo sobre esse assunto, sobre anticristo pessoa, anticristo espírito, ou seja, esta mentalidade perversa, e anti-Deus, né? Anticristo, anti é verdade, ou seja, mentiroso, né? Quem não é mentiroso? Nós lemos agora há pouco aqui, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E também pensar nele como uma pessoa, como um espírito e como um sistema, como uma política. Vamos falar daqui a pouquinho. Não esqueça dessas três verdades, premissas que podemos observar para falar e observar, perdão, a pavimentação
para o caminho do anticristo, do qual ele virá. Observe a fala do Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, versículo 15. Mateus, capítulo 24. Hoje eu estou usando a Bíblia Almeida corrigida, né? Aquela mais conhecida. Deixa eu ver de que data que ela é. Não está marcado aqui, né? Revista atualizada, né? A corrigida eu deixei aqui do ladinho. A revista atualizada hoje, tá? O que eu tinha dito? Sim, Mateus 24, 15. Mateus, capítulo 24, versículo 15. Vem comigo. Mateus 24, versículo 15 diz assim. Cadê? Aqui. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda? Aí continua. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sob eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das grávidas naquele dia e das que amamentam naquele dia. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aí continua aqui uma sequência aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho. Jesus chama um indivíduo de abominável da desolação ou o assolador. Abominável da desolação, o assolador. De quem se trata esse indivíduo? Bom, João chama-o de o anticristo. O Senhor Jesus o chama de o abominável da desolação, ou o assolador, conectando com o que Daniel fala no capítulo 9, versículo 27 de Daniel. Presta bem atenção. Vou ler de novo aqui o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Antes, eu já falei até em poucos vídeos, está cheio no meu canal, ele explicando sobre os sinais que viriam, sinais proféticos, sinais geofísicos, sinais religiosos, sinais que haveriam ali, vários deles. E quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? O profeta Daniel falou do abominável da desolação em Daniel 9, verso 27. Eu recomendo que você assista no meu canal o sermão que eu preguei na igreja. Só tem vídeo, é áudio, não foi gravado em vídeo, mas só o áudio, né? Mas pregando na igreja há 70 semanas de Daniel. Acho que está assim o título. Pesquisa, você vai ver coisa interessante que eu falo ali. Mas em Daniel 9, deixa eu achar Daniel aqui primeiro. Versículo Ezequiel, Daniel 9, 27, fala algo assim tremendo e bastante interessante. Diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Presta bem atenção nesse versículo. Esse versículo, para os que creem nas dispensações, ou os dispensacionalistas, acredito que esse texto aqui refere-se ao anticristo, tão e puramente, somente ao anticristo. Quando ele fará firme aliança com muitos, na metade da semana, uma semana tem 7 dias referente a 7 anos. Logo, em 7 anos de grande tribulação, ou a tribulação, segundo os dispensacionalistas, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, que o anticristo fez um acordo com Israel. Então quebrará esse acordo, profanará o templo, lutará contra os eleitos escolhidos para estes Israel, para esses que creem nessa dispensação. Então, ele vai fazer cessar o sacrifício. Logo, se você olhar para a interpretação bíblica, né? O pastor falou uma coisa muito interessante domingo sobre opinião e o que diz a Bíblia, né? Opinião e interpretação. São duas coisas. Você pode ter sua opinião, mas a interpretação é o que manda. A Bíblia pela Bíblia, a hermenêutica e a exegese que vão nos dar ali uma clareza sobre aquilo que de fato está escrito e o que está dizendo. O que foi dito e o que de fato é. Opiniões podemos ter diversas. No entanto, a interpretação é uma só. É o que eu sempre falo em outras palavras. Não tem duas verdades sobre um assunto. Há apenas uma verdade, porque só há uma verdade. E ela é absoluta. Às vezes nós não compreendemos, não temos uma compreensão tão vasta e tão boa, no entanto,
buscamos daqui, de lá de cá, tanto que muitas vezes você vê a pessoa ali, poxa, eu tinha uma visão, passei a ter outra por causa do conhecimento que foi adquirindo ao longo do tempo. Vai pesquisando, vai lendo, vai crescendo, vai amadurecendo e assim vai conseguindo, né? Tem gente que passa anos e anos, não amadurece nunca, mas é bom que se amadureça e aprenda, né? E aí, no caso, muitas vezes muda a opinião. Poxa, eu estava errado, né? Vamos lá. Daniel 9:27 fala assim: Ele fará firme aliança com muitos. Ele aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nesse sermão, as 70 semanas de Daniel, eu explico bem sobre isso. E bem tranquilo, foi até bem, sim, fui rolando, porque tinha gente nova na igreja, pouca gente que tinha um conhecimento, eu fui, vai e volta, até que eu encerrei o sermão, mas foi assim mesmo, recapitulando e pegando de cá, 70 semanas, 7 semanas, 69 semanas, 62 semanas, a 70ª, e fui. Essa aqui é chamada de 70ª semana, onde se prorrogou, se lançou para o futuro. Quando Cristo voltar, vai se abrir 7 anos de tribulação, na metade em diante, a grande tribulação, segundo essa linha dispensacionalista. Preste atenção no que diz o texto. 9:27. Ele, aqui é Cristo, fará firme aliança com muitos. Ele não fez uma aliança? Lá, eis a aliança que eu faço convosco, a nova aliança no meu sangue. Está lá em Lucas 22, está nas Escrituras. Paulo cita lá em Coríntios 11. Todo mês a gente cita na ceia do Senhor. Ele fará uma firme aliança com muitos. Muitos por quê? Porque não veio morrer por todos, veio morrer por muitos. Está escrito nas Escrituras, está claro isto. Veio morrer por muitos, não por todos. Também tem isto no meu canal, tem isso numa playlist chamada Soteriologia. Playlist Soteriologia, Doutrina da Salvação. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta dos manjares. Na metade da semana ele morre, acaba o sacrifício, acaba a oferta, não precisa mais. Ele é o ofertante, o sumo sacerdote perfeito, e a oferta perfeita, não precisa mais. 27 ainda. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sob as asas da abominação virá o assolador. Este aqui é o anticristo. Este é o assolador e virá. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E vai ter uma destruição sobre o anticristo. Guarda essa palavra, que daqui a pouquinho eu vou usar um texto lá de 2 Tessalonicenses que vai corroborar o que está escrito aqui. Pois bem, note, presta bem atenção para não perder o fio da meada. Ele fará a familiança é Cristo. O assolador é o anticristo. Cristo veio, morre, cessa o sacrifício, não precisa mais subir no monte, não precisa mais carregar a cruz nas costas, não precisa mais subir a escadaria de joelho, não precisa mais. O sacrifício perfeito já fez o Senhor, já foi feito pelo Senhor. Na metade da semana, eu falo isso aí nesse sermão que te falei das 70 semanas, eu explico essa situação toda e nós temos aqui uma apresentação pequena de algo que será maior. Por que eu digo pequena? Porque aqui se refere o profeta Daniel a priori, ao Antíoco Epifânio, 167 a.C. De tal maneira que ele vem, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo, né? Ele vem e ele é um rei Seleucida, né? Que ele se levanta, né? Antíoco Epifânio IV, é um rei Seleucida, né? Do Seleuco. Depois, nesse canal, nesse sermão também sobre o anticristo escatológico, aliás, protótipo, eu falo sobre isso. Quem que é o Seleucida? O que é isso? Então, durante o período dos Macabeus, né? Então, esse camarada aí, né? Epifanes, quer dizer Deus manifesto, né? Ele se achava Deus manifesto, né? É um insano. Ele guerreia, ele toma, ele é um dos 4 generais que assumiu ali o reino depois de que Alexandre o Grande morreu, né? Era um dos 4 generais. Então ele vai guerrear, a hora está com a Palestina, a hora não. E quando ele realmente toma ali, ele então faz que montem, melhor dizendo, no templo do Senhor um altar ao deus grego Zeus e que sacrifiquem ali porcos e outros animais impuros, segundo o ritual bíblico lá em Levítico e assim por diante. E é uma terrível perseguição ali, a matança, ele proíbe a circuncisão, ele proíbe a adoração no sábado, ou seja, o culto ao Senhor no sábado, ele profana o sábado, ele diz que a circuncisão tem que ser abolida, né? Você vai olhar isso aí sobre o sacerdote Matatias, sobre Judas Macabeus, se você estudar isso daí, você vai ver que interessante que é, né?
Ah, então ele é um protótipo do anticristo, que assolou realmente, que fez ali algo terrível. A exemplo do que fez Tito Vespasiano no ano 70, que destruiu o templo, que profanou o templo, que não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Só que eu já falei aqui, vou repetir, há poucos dias falei também sobre a visão daquelas montanhas. Você olha, parece que está tudo perto, né? Tá junto, mas na verdade um está mais à frente do que a outra. Né? E assim, ele fala daquele assunto ali, Mateus 24, de algo que vai acontecer mais à frente, quando da sua segunda vinda, ou antes da sua segunda vinda, melhor dizendo. Então nós temos Jesus chamando esse ser, esse indivíduo, de o assolador, ou o abominável da desolação, que tem como protótipos principais, talvez o maior protótipo do Antigo Testamento, ou na história, né, seja Antíoco Epifânio, ou esse rei Seleucida terrível. Né? Na ocasião do ano 70, também foi profanado o templo, foi derrubado o altar, foi derrubado tudo, foi terrível a queda do templo. E também foi tido como um anticristo, mas não ainda o anticristo, porque haveria, diz o texto, uma tribulação como tal nunca houve antes, e nem depois tampouco haverá. Eu já falei e repito, depois da queda do templo, depois da questão de Antíoco Epifânios, houveram outras ocasiões, como a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, com a perseguição, né, no caso de Auschwitz, né, de toda a situação que eu já contei e já falei, você pode pesquisar na história. Então, Jesus chama esse indivíduo de o assolador, o abominável da desolação. Mas o apóstolo Paulo também dá um nome para ele, também dá uma nomenclatura para ele, e o chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha só o que está escrito em segunda epístola do apóstolo Paulo, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo, vou ter que ler o 1 em diante, né? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aqui é um caso só, aqui aliás, é um fato só, não é a vinda e nosso encontro. É quando ele vem, a gente encontra com ele. Não tem negócio de 7 anos depois, não. Tá no meu canal vários sermões sobre isso. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não vos exortamos, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor, porque na mente deles foi pregado, foi ensinado, alguém espalhou ali uma carta, uma profecia, alguma coisa, que o dia do Senhor tinha vindo e eles tinham ficado. No entanto, Paulo diz: ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, um sinal, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este aqui é o anticristo, a qual Paulo o chama de iniquidade, ou filho, o pai, ou cadê? O homem da iniquidade, né? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Não tem salvação, não tem. Iníquo, anomos, sem lei, homem sem lei. Presta bem atenção nisso. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha bem, no santuário de Deus. Você lembra do primeiro que eu citei aqui, que é o anticristo? Que ele vai enganar, que ele vem sorrateiramente com um espírito enganado de engano. Você está conseguindo já enxergar aqui a pavimentação preparada-se ou preparando-se para a manifestação do anticristo? Você observou que o anticristo ele vem sorrateiro? Você observou que o apóstolo João ele chama, né? Expressamente ele dá uma ideia de alguém que é uma pessoa e que tem um espírito que tem alguma coisa ali sorrateira, alguma coisa ali estranha. Eles não saíram do nosso meio, não são dos nossos. Olha bem isso. Não são dos nossos, né? Ele já deixa bem claro. Olha só, ele se opõe a ponto de assentar-se no santuário. Você veja bem que o santuário foi um local de adoração, de culto, né? O templo do Senhor, o primeiro tabernáculo, né? E depois o templo, de maneira que
ao destruir o templo, Jesus bem diz aqui, eu sou o templo, tem no meu canal isso daí. E se você destruir esse templo, em 3 dias eu levanto, né? Não precisamos de um templo para ter comunhão com Deus. Nós temos um templo para adorar a Deus, cultuar, porque é o lugar mais adequado. Você já prepara aquele canto para fazer isso. Não que Deus só esteja ali, né? Não estou dando aqui uma força para os desigrejados, muito pelo contrário. Outro dia eu falo sobre isso, até hoje não fiz, mas vou fazer. Então, você observa, olha aqui diz Paulo, se opõe, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Olha o versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então será de fato revelado o iníquo. Com efeito, verso 7. O mistério da iniquidade já opera. Igual o João falou, já está operando, o Espírito já está operando aí. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca. Quem vai se afastar aqui? Muitos pensam que bom, a igreja vai ser retirada primeiro, arrebatamento secreto, isso não é bíblico. Então se manifestará o anticristo. Não. O que eu entendo aqui, juntamente com muitos teólogos, aqui é uma opinião. Mas com muitos teólogos eu entendo o seguinte: o tempo que vai ser ocasionado está estabelecido, determinado pelo Senhor. Quando chegar o tempo, então ele vai operar. Ele vai surgir, ele vai se manifestar. É Erdogan, é Macron, é tantos nomes que já saíram aí, Hitler, Papa e não sei o que, e tanta coisa, né? Tanto. Tem um agora mais recente, esqueci o nome dele agora. Tem um que é genro do Trump, tem um outro que esqueci o nome, enfim. Eles estão dominando assim, eles estão assolando assim, eles estão poderosamente agindo assim, com a lei que é dada a eles ali, o Inico, o Anomo, sem lei, ou seja, ele cria essa lei, eu criei isso aqui, mas eu quero mudar e pronto, e mudo. Lembra de Nabucodonosor? Que tinha ali uma lei que ele fazia e pronto, e acabava. Uma lei inferior dele foi a lei dos Medos e Persas, que não podia ser revogada. Né? Tanto que Daniel foi a cova do leão por causa disso. Não podia, não tem esse poder. Mas Nabucodonosor tinha. Era mais poder. Não, eu mando matar, e mando soltar e prender, e pronto, acabou e fim de papo. E esse vai ser nesse naipe, meu irmão. Vai ter uma lei ali que ele cria e descria, se essa palavra existe para leis. Né? Estão entendendo como é que é a pavimentação que é ocasionada, esse caminho? Então já está ali, ó, um espírito agindo, tem um anticristo que vai surgir, mas já tem uma força, um espírito agindo. E Paulo diz aqui, em verso 8, então será, verso 7, 2 Tessalonicenses 2,7. Com efeito, o mistério da iniquidade, fora da lei, do anomos, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Então será de fato revelado o iníquo, quem o Senhor Jesus matará. Afastado o quê? Que é da lei, cara. Muitos entendem isso. Sabe que não há lei, não há instituição que não seja debaixo da autoridade do Senhor Deus, né? Governo, prefeito, juiz. E eles vão dar conta das leis que asseverarem, que lutarem por ela ou que deixarem de lutar, caso seja uma lei perversa. Agora, observe, esse indivíduo, ele vai estar imbuído de alguma coisa ali que vai lhe dar total e plenos poderes para agir assim. Ora, hoje, só você pensar no poder político. Você pensa como um poder político que governa uma cidade e que determina diretrizes, determina o que vai ser para a sociedade, né? O que pode ser feito, deveres e direitos. A pessoa não pode chegar aqui e andar nu pela rua. O meu corpo, eu não quero roupa no meu corpo, eu quero andar pelado. Na sua casa, fica à vontade. Mas na rua, é domínio público. Não, mas eu quero andar. Então tem uma lei. Sobre qual lei, né? Ele não pode andar. Ele vai estar infringindo ali algumas leis, né? Algumas regras da lei, né? Atentado ao pudor, né? Ele vai estar ali, perturbação da pública e assim por diante, né? Eu não sei das leis, mas é nesse caminho aí. A pessoa não pode chegar simplesmente e falar, eu não gosto de você, vou te bater. Vai ter reprimenda, vai ter alguma coisa que vai ser, são leis, né? Mas a lei vai se afrouxando. Você está entendendo aqui o pavimento? As leis estão se afrouxando. Quanto mais os homens se afastam do evangelho, mais eles se aprimoram na mentira e no engano,
mais o espírito do anticristo domina a mente e o coração desses homens, dessas pessoas. Você observa, inclusive no meio eclesiástico, no meio da igreja, muitos estão tomados. Eu repito o que eu já falei em vários sermões e repito nesse. Há uma igreja verdadeira e uma igreja falsa. A falsa é falsa, não é igreja, é a meretriz, é mentirosa. Dentro da igreja verdadeira tem o joio, que parece ser igreja, mas é mentira. A igreja verdadeira só prega o verdadeiro evangelho e não se excusa das responsabilidades e das premissas do verdadeiro evangelho. Da palavra da pregação com autoridade e poder, proclamando que Cristo Jesus é o Senhor, anunciando o evangelho a todos para a glória de Deus. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Jesus o chama de o abominável da desolação. João o chama de anticristo. Aliás, só João chama de anticristo. E Paulo chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora observe comigo, Apocalipse capítulo 13. Versículo 1. Diz assim, deixa eu virar um pouquinho a lâmpada aqui. Eu sou meio cegueta. Aqui. Apocalipse 13. Eu sei que fica ruim aqui no vídeo a claridade, mas eu não enxergo direito. E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Presta bem atenção nisso. Vamos até o versículo 4. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida foi mortal, foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Então você observa a adoração ao dragão e à besta ao dragão, porque deu autoridade à besta, e a adoração que eles prestaram é: quem é semelhante à besta? Ora, quando você olha para Apocalipse, perdão, para Daniel 7, eu vou ler, né? Esse aqui eu vou ler hoje. Daniel capítulo 7, Ezequiel, Daniel, capítulo 7, versículo 1 ao versículo... eu vou ler aqui alguns versículos, talvez ao 7 até. Diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, da sua boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Eles diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Você vê uma semelhança notória desses 2 animais. No entanto, aqui começa com o leão, o invertido, né? Cadê aqui, ó? Verso 13. Né? 10 chifres e 7 cabeças, sobre o chifre de diademas, verso 2 de Apocalipse 13. A besta que vira semelhante ao leopardo. Né? Ele não começa como ali do leão, vai falando do leopardo, dos 10 chifres e tal, mas é o retrato daquilo que será. O que são esses animais de Daniel? Impérios. Babilônico, Medo-Persa, Grego-Macedônico e o Império Romano. Você vai ver também essa verdade na estátua que Nabucodonosor lhe sonha, né? Cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadris de bronze, pés de ferro, pernas de ferro e pés de ferro e barro. São impérios, são reinos, são questões políticas. Está vendo o caminho do anticristo? Sorrateiro, dissimulando, e na política. Note bem,
Você que não gosta de política, você... mas quer dizer que se eu entrar na política, se eu for presidente, eu vou impedir? Claro que não vai impedir, porque isso é decreto de Deus. Ninguém vai impedir. Da mesma forma, então eu não vou nem me preocupar em estudar, nem pregar, porque não vou, quero que se dane tudo. Não quero saber de religião, nem de política, não vou discutir com ninguém, não vou ensinar, porque vai acontecer, presta bem atenção. Se eu pensar assim, se essa for uma premissa, eu não posso mais pregar o evangelho, porque muitos vão ser salvos e muitos não, porque Deus, o Senhor Jesus morreu por muitos e não por todos. Ué, não irão muitos para o inferno? Não vai muita gente para lá? Vai. Então não vou pregar que vai mesmo. Ele diz, ide por todo mundo e pregai. Então você tem que pregar, é uma ordenança do Senhor. Você não sabe quem será salvo e quem não será, então pregue, anuncie, fale do Senhor Jesus, fale do amor e fale da severidade, fale do amor e fale do juízo. Não fica com essa faixinha, Jesus te ama, não. Fala que Jesus ama o perdido pecador arrependido, que a ira de Deus está sobre ele. Se não se arrepender, o inferno lhe aguarda. Então, vem comigo. Essa colocação de Apocalipse fala de reinos, fala de questões políticas. Então, o caminho dele, ele vem seguindo aqui, ó. Nesse caminho, nessa pavimentação, você vai ver o caminho político, né? Os animais, os reinos, os impérios. Está claro? Você já observou o Estado sendo adorado como Deus? Você observa numa China comunista, que tem seus viés ali, enfim, né? Não vou entrar no detalhe agora, mas que tem o Estado é adorado, o imperador é adorado. Você olha para a Coreia do Norte, as pessoas têm que reverenciar o Estado e o imperador, o presidente lá, o chefe da nação, o líder da nação. Você vê que pessoas querem isto, o homem no centro de uma forma tal, e as pessoas prestando culto e dizendo isso aqui é melhor do que Deus. Nesse sentido que a política é ruim. É nesse sentido que os homens são perversos, porque fazem com que as leis se afrouxem. As leis não estão frouxas? Hoje, 2021, você não pode, por exemplo, estão leis aí tramitando aí na Câmara, no Senado, no mundo, há lugares já, e aqui no Brasil estão lutando para que, por exemplo, o seu filho de 6, 5, 6 anos, ou quando nasce, você não pode colocar ali a tenebrosa, né, ideologia de gênero, você não pode colocar ali que seu filho é menino ou menina. Não. Quando ele tiver idade, então ele vai decidir se ele é menino ou menina. Quando seus 12, 13, sei lá quantos anos, 11, ele vai decidir, porque você não pode colocar, né? Nesse livro aqui que eu estou lendo agora, é que eu não preparei para Feminismo, Perversão e Subversão, Ana Caroline Campagnolo. Eu não marquei para falar nesse sermão aqui, mas tem um texto aqui, um lugar, que a pessoa fala que uma das proponentes dessa ideia, né, na primeira onda ou na segunda onda, né, do feminismo, ela fala sobre, não, as pessoas são, não é a genética, não é a ciência que vai dizer se ela é menina ou menina, é no viver, no conviver, o meio que ele vai crescer, e ao chegar a uma idade que ele possa compreender, ele vai dizer, bom, eu sou homem, eu sou mulher, né? Tanto que tem uma ideologia hoje apresentando aí essa ideologia de gênero, também aplicando ao pronome neutro, ele, dile, aquele, para não falar aquele ou aquela. Olha que coisa absurda. Professore, amigue, essa bobageira toda. Mas tem um pressuposto mais escuso, escondido e se apresentando agora. Ou seja, no meio dessa questão toda vai se pavimentando o caminho do anticristo. Presta bem atenção. Alguém se levanta e fala, isso que a sociedade está aplaudindo, ele aprova. A sociedade está querendo o aborto, ele aprova. A sociedade quer uma sociedade que tenha regras desregradas, vou chamar assim. Esse que apresentar isso vai ser aplaudido. E o anticristo vem nesse caminho. Ou você pensa que ONU, OTAN, BRICS, União Europeia, Mercado Comum Europeu e todas essas coisas não são blocos econômicos para que se junte tudo para que um governo mundial único seja apresentado, né? Eu não sou dessa ideia da nova ordem mundial como muitos ensinam aí, né? Eu sou do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que haverá um governo terrível, que vai compor todos os animais que eu citei, o leão, o urso, o leão, o leopardo, o urso e uma besta feroz,
que é realmente um poder político. Você olha para os animais, sempre é um poder político, é império e reino. Então vai ter um poder político, vai ter um poder religioso. Olha bem, você notou isso? Jesus falou, olha, quando vocês verem o abominável da desolação no lugar santo, quem lhe entenda. Mateus 24, versículo 15. Apocalipse 13, 11 fala do falso profeta, a besta que sobe da terra, que vai fazer que adorem a besta que recebeu o poder do dragão, que foi curado da morte. Você está observando isso? Consegue perceber isso? Então são sinais, são caminho político, caminho religioso. Você não vê na religião, você não vê hoje, gente, pessoas dizendo ser crentes homossexuais, pastor homossexual, pastora homossexual, apresentando o culto, fazendo o batismo, fazendo um monte de coisa, né? E sem mudança de vida. Não é porque é homossexual, é porque é pecador, não se arrependeu, querido. Qualquer um, homossexual, não se arrepender, não crê em Jesus Cristo, é o inferno que vai mesmo, pronto, acabou. Não tem conversa, não tem que ficar maciando. Não fale assim, você pode ferir. Vocês ferem Deus o tempo todo com pecado. Nós ferimos ao Senhor com nossas iniquidades, transgressões, iniquidades, e guardamos com carinho delas na gaveta. Esse aqui é meu pecadinho de estimação. Desse aqui eu não abro mão. Esse aqui não dá, esse aqui é meu de estimação. Ou você já não teve, ou tem um pecadinho de estimação aí, colega? Mas aí pode ser que esse balido possa ser ouvido pelo profeta. Lembra lá de Saul? Que chegou Samuel? Não, eu já fiz igualzinho, você mandei, acabei com tudo. E esse balido de ovelha que eu estou ouvindo aí? Pode ser que o profeta chegue e ouça o balido da ovelha. Aí a casa cai. Presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Caminho político, caminho religioso, sinais sedutores e prodígios, olha bem, de mentira, segundo Tessalonicenses, olha bem o que diz aqui, vou ler aqui, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que nós já lemos um pouco, e eu vou ler um pouquinho mais aqui na sequência, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, diz assim, ora, verso 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Lembra do dragão que deu poder à besta? Então ali configura-se na besta um poder político, mas que vai ter um líder. Você não lembra do primeiro reino que eu falei agora há pouco? De Nabucodonosor? Tinha um líder, Nabucodonosor, o Império Babilônico, perdão. Tinha um líder. Não tinha um líder no Império Medo-Persa? Ciro e Dario? Não tinha líder ali Medo-Persa, né? Não tinha um líder ali no Império Greco-Macedônico? Né? Alexandre o Grande, depois dividiu os seus 4 generais, tal, né? Cassandro, enfim, Seleuco e tal. São 4. Não temos aqui também uma configuração de um poder tenebroso, político, e que uma pessoa vai assumir essas características para liderar. Essa pessoa não é chamada de a besta tão somente. A besta é um conjunto mais político que ele vai dominar, que ele vai reger. É chamado de o abominável da desolação, o anomos, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo, chamado por João. Observe o versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Prodígios da mentira, não de mentira. Vai acontecer de verdade, mas serão com bases na mentira. Por que na mentira? Por que eu chamo de sinais sedutores? Sinais sedutores, por quê? O caminho em sinais sedutores, porque o anticristo virá sedutor mesmo. Ele virá mesmo ali de forma sedutora. E você não nota que as igrejas que têm essa premissa de sinais e prodígios são os que mais são cheios? Claro, pastor, Jesus veio, curou, fez sinais, prodígios de mentira, disse que aqueles que seguiriam fazer sinais fariam maiores ainda, etc. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com o tempo, tem que tomar cuidado com aquilo que é normativo e descritivo, tem que tomar muito cuidado com isso. É evidente que eu creio em milagres, eu acredito em milagres, né? Então vamos tomar muito cuidado. Essas igrejas que são milagreiras, estão pregando o verdadeiro evangelho, pregando o evangelho de Jesus Cristo, as pessoas são convertidas de fato, de verdade, elas vão ali para melhorar de vida, para sair de uma situação financeira terrível, de uma doença, de um casamento falido ou alguma coisa assim, ou eles estão ali a prestar culto, adorar o Senhor, independentemente da situação que possa lhe ser no momento ali circunstancial. Extremamente deletério essas igrejas que fazem isso, e muitas delas não posso nem chamar de igreja, chamo de seita mesmo, maléfica, maligna, diabólica,
que as pessoas não vão estar em Cristo, eles vão para qualquer coisa, menos para o Evangelho de Jesus Cristo. São caminhos, pavimentações que o anticristo vai firmando para que o anticristo venha se levantar. Essa pessoa está vendo? É de Deus, todos os caminhos levam a Deus, né, irmão? Né? Todos os caminhos levam a Deus. E eu afirmo, realmente, todos os caminhos levam a Deus. Uns para a salvação e outros para juízo e condenação eterna. Se for nesse sentido, eu concordo perfeitamente. Né? Nesse sentido, sim. Então, são sinais prodigiosos. Não, olha bem. Verso 9. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Cuidado, irmão. Você que fica só atrás de sinais, prodígios, você pode estar num engano muito grande. A arma dele, a arma do adversário é o engano. Já falei em sermões também, é isto. Engano, vai enganando. Mas tá bom, aqui fala de Jesus. Aqui só fala a Bíblia. Isso aqui é bíblico. Satanás também é bíblico. Acabei de citar aqui o nome dele aqui, ó. Ah, mas aqui só fala a Bíblia. Em que contexto? Kardecino também fala de Bíblia. Mas em que contexto? Ah, mas aqui fala de Bíblia. Em que contexto? Para a verdadeira salvação, para a correção, a demonstração e verdade plena? Ou apenas tão somente para citar, como cita Siddhartha Gautama, como cita o Buda, né? Como cita o livro de Mormons, ou como cita, entre tantos outros aí. Vamos lá. Qual é o outro pavimento? O caminho do pavimento? O caminho da mentira. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Em Apocalipse 13,11 fala que o falso profeta, a besta que sobe da terra, ele tem chifre parecido como cordeiro, mas fala como dragão. Parece, mas não é. Lembra do Denorex? Parece, mas não é. Tem chifre que parece cordeiro, imitação de Cristo, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas fala como dragão. Ora, Jesus fala com voz possante de muitas águas, ele quer falar como dragão. Logo, eu vou concluir que ele tem uma fúria avassaladora como dragão e uma mentira sedutora como a serpente. Isso marca, e essas coisas marcam e marcarão e marcaram e marcarão também o caminho do anticristo. O anticristo que vai trazer nesse reino, nesse império, melhor dizendo, toda essa devassidão, leis que vão sendo estabelecidas contrário ao evangelho, leis que vão sendo colocadas que vão fazer que você, mulher, creia que o homem é mau e que o homem vai pensar que ele pode ser o dono da mulher e começa... Você não viu hoje tanto morte contra a mulher, né? Quanta coisa terrível está acontecendo contra as crianças e as leis vão se afrouxando. Tem leis tramitando na Câmara, no Senado, e não só aqui no Brasil, em vários lugares, umas até aprovadas, de pessoas que podem violentar uma criança e ela não ser chamada de pedófila. Elas são pessoas doentes, tem que tomar cuidado, olha, tem que ter carinho com ele, até que um dia pegue um filho dele e faça uma desgraça, né? Talvez mude. Mas ali, não é bem assim, não é bem assim o que, meu nobre colega? Né? Nós temos que tomar muito cuidado com tudo isso. Muito cuidado. Preste bem atenção, eu estou caminhando para o fim. Apocalipse 20, versículo 1 e versículo 2. Apocalipse 20, versículo 1 e versículo 2 diz assim. Deixa eu achar aqui rapidinho. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Tem no nosso canal também sobre esse texto aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção é dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Dragão e serpente. Dragão chega arrebentando, metendo o pé na porta, atacando fogo, quebrando, destruindo, matando crente, derrubando templo, derrubando igreja, perseguindo com leis, como o comunismo fez, socialismo e comunismo, perseguindo pessoas, matando, desde muito tempo, né? Nero fez isso, né? Em Roma e tal, e culpou os cristãos, várias, a noite de São Bartolomeu, que incendiaram corpos de cristãos, milhares deles, enfim, outras vêm como sedução sorrateira, sutil. Nesta igreja, nós temos o homem que tem o raio-x de Deus. Ele vai olhar para você e vai identificar o seu CPF. Meu irmão, só você CPF RG, meu irmão, pelo amor de Deus. Quando fala em profeta na Bíblia, não é tão somente revelar para o futuro, há casos, é claro, mas profeta é trazer uma mensagem pesada, uma mensagem de conceito, uma mensagem de
de administração para o povo. A pessoa chega na igreja e fica lá aquela babaquice, perdão falar assim, irmãos, mas fica aquela babaquice lá, olha, Deus manda falar, Bíblia nada, palavra nada, pregação nada, exposição bíblica absolutamente nenhuma. Sutilmente. Por isso que as igrejas que pregam o evangelho verdadeiro não é geral, não é regra. Tem muitos que estão cheios, mas a maioria não está, porque o povo não quer. Eles não querem. Não querem. E é uma razão por não quererem. Eu vou explicar já. Então, ele vem como um sorrateiro, como uma serpente. Serpente não ouve o passo. Você já ouviu o passo de serpente? Uma vez eu estava na minha casa, lá na cidadezinha que eu morava, cidadezinha pequena, e entrou uma cobra, toda rajada. 2 vezes aconteceu. Uma parecia coral. Não sei se era falsa, se era verdadeira, não ia perguntar para ela, né? Peguei e matei. Uma outra entrou uma meio cinzenta, rajada, não sei se era. Eu acho que era uma cobra perigosa. E eu só vi porque eu estava olhando assim, de repente passou que não escutei um passo dela. Uma outra ocasião, num trabalho também, numa portaria que eu trabalhava de guarda nessa época, beira de mato, entrou uma também, tipo coral. Sorrateiro, eu vi que grande, falei, meu Deus. E ela vem assim, sinuosa, sorrateira, pinta de preta a igreja. Tira o púlpito, coloca barril aí, ó. Coloca uma rosinha aí, uma rosinha ungida, a pessoa vem, só para fazer só uma ligação da fé, mano. Não é nada a ver, é só uma conexão da fé ali, ó. Sabe? Coloca assim e aí começa. E assim vai afundando cada vez mais nessa sorrateira, sinuosa e perversa devassidão do mal. Mas para nossa proteção, Gálatas 1, versículo 8, eu quero ler aqui rapidamente, e já estou aqui para 2, 3 versículos, vou encerrar, 2, 3 textos. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, conhecido da igreja também, graças a Deus, diz assim. Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está dizendo, olha, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, verso 6, verso 7, o qual não é outro, mas senão que há alguns que vos perturbam e querem perversão do evangelho, né? Mas ainda de Cristo, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja maldito, seja anátema. Olha só o que está escrito aqui, 2 Coríntios 11, verso 1 a 4. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou, o engano está aí, meu irmão, a Eva, desde a época de Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou outro evangelho diferente do que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho, aí vai aqui Paulo dizendo, né? Aqui está falando de um outro Jesus, um outro evangelho, recebendo um outro espírito. Olha bem isto. Agora, para nós ficarmos tranquilizados aqui, tranquilos, né? Segundo Timóteo, capítulo 3, segundo Espírito do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, está escrito assim. 3,16. Escrito assim. Onde que eu estou aqui, Jesus? Segunda não. Acho que é 1 Timóteo 3. 3. É 1 Timóteo, não. Marquei segundo aqui, mas é primeiro. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ou seja, nós temos uma mensagem, uma pregação, uma verdade, um evangelho santo e poderoso que nos garante e que nos confirma em Cristo, que nos dá graça em Cristo para a glória do Senhor Deus. Irmãos, também tem um texto aqui que eu quero ler, que está em 2 Tessalonicenses. De 13 a 16. Segunda Epístola do apóstolo Paulo.
Segunda Epístola do Apóstolo Paulo, capítulo 3. Aqui, perdão. Nós muitas vezes lemos pulando esse texto, mas eu já quero lê-lo. Que está aqui, ó. 3:13. Segunda Tessalonicenses 3. Eu estou errando o caminho aqui, pera só um minutinho. 3. 13. Só um instantinho. Aqui não tem corte, não. Aqui, na minha outra Bíblia aqui. Segunda aos Tessalonicenses. Agora eu peguei a corrigida fiel. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 3, 13. Olha bem. 2:13, irmão. Estou lendo 3, não. 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Eu estava falando até agora sobre o anticristo. Paulo vem dizendo aqui, discorrendo sobre o anticristo, né? É 2. Vou ler na folha. 2:13. É que quando você pega outra Bíblia, você já fica mais... Isso aqui é 9. Você acaba dando uma perdida, né? Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem os vossos corações, vosso coração, e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Não tem como temer. Não há necessidade de você ter medo. Você está em Cristo, está salvo em Cristo, a salvação é eterna, a salvação é garantida pelo Senhor. O engano do anticristo não vai chegar, o engano do falso-profeta, o engano da besta, o engano do dragão, o Satanás, a serpente, não vai definitivamente nos tirar, logicamente, da presença do Senhor Deus. Por quê? Primeiro, que a salvação você não perde. Segundo, que os escolhidos a quem ele escolheu foram dados ao filho, destes não vai tirar nenhum. O inimigo não vai tirar nenhum. Então fiquemos com esta verdade do Evangelho, com esta graça, e de entender que os caminhos do adversário, eles podem, o anticristo, né? Estou citando aqui hoje, eles podem vir sorrateiramente de um lado e de outro. No entanto, nós estamos salvos em Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro, e não temos que temer. Venha ele para um lado, venha ele para o outro. Quem será o anticristo? Ele vai se manifestar. Ele vai ser um líder que vai perseguir a igreja. Vai ser um regime político que vai perseguir a igreja. Vai ter um líder que vai ser o homem da iniquidade. Vai ter um líder que vai ser abominável, que vai sentar no lugar santo. Que lugar santo é esse, irmão? É o terceiro templo, irmão? O que é o lugar santo hoje? Onde que é? Né? Quem é o templo do Espírito Santo? A igreja, irmão. Vai tentar de algum jeito ali, de alguma forma. Por isso nós temos que estar atentos. E em oração, e vigiando, buscando ao Senhor. Né? E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não importa o caminho do adversário, do anticristo. Importa saber que nós estamos no caminho que é Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde em Cristo Jesus.